Fala pessoal do Flamengo, depois do empate de São Paulo, Leonardo Jardim fez um desabafo e afirmou que faltou agressividade ao time. O recado foi direto e agora a torcida quer saber a resposta. Confira todos os detalhes, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e bora pro vídeo. Não seria o Keanu Reeves, né? Certamente não. De jeito nenhum. Embora também tenha uma testa protuberante ali, o nosso amigo. Keanu Reeves? Tem uma testinha também Mas no Matrix seria... Enfim, intervalo vamos foi falar maravilhoso. de Flamengo e São Paulo. É melhor. 1-1. Vamos começar com os treinadores. Dorival Júnior. Para falar de Matrix é mais legal. Eu também gosto. Primeiro, é o momento que o clube vem vivendo. E isso nós temos que procurar entender. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história de São Paulo Futebol Clube. Tudo que tem acontecido no entorno e que nós temos que procurar uma blindagem completa dentro do nosso centro de treinamento. É o que nós estamos procurando fazer. Segundo aspecto, nós estamos provocando uma situação em que os garotos da base possam ocupar um espaço e possam desenvolver dentro do seu melhor. Olhem as duas partidas que o Osório realizou. A equipe vem num processo de evolução, vem melhorando. O resultado do meio de semana tirou um pouco desse possível crescimento que já vinha sendo apontado. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Os torcedores podem esperar que nós teremos coisas boas até o final do ano. Tudo é paciência. Continuem apoiando. Obrigado pelo apoio que deram e podem ter certeza que nós vamos fazer de tudo para podermos retribuir. Não vai demorar, não. Essa equipe vai alcançar uma regularidade e com essa regularidade resultados vão acontecer. Quando eu cheguei ao intervalo, escrevi uma palavra lá que era agressividade. Agressividade com bola. Dentro no quadro que tem dentro da nossa cabine. Porque esse lance é muito bem, porque esse lance foi o lance que eu passei de agressividade com bola, que é circulamos a bola e temos agressividade de andar com a bola para a frente, criar desequilíbrios e depois soltar os jogadores. Porque muito da primeira parte, o que é que aconteceu? Circulamos a bola, mas passávamos um para o outro. Passa para a direita, vai à direita, volta outra vez para trás e muitas vezes até dando pressão ao São Paulo. Porque do momento que começamos a ter essa agressividade e a andar com a bola para a frente, o São Paulo, mesmo que pressionasse de um lado, já não conseguia equilibrar do outro. E foi aí que começamos a ganhar um pendor ofensivo maior. Mais do que estratégia, foi dinâmica e pouca velocidade na circulação e pouca agressividade com bola da primeira parte. Eu acho que a conversa dos dois treinadores, Jailson, é exatamente o sentimento dos torcedores aí no jogo. O torcedor do São Paulo celebrando o empate como se fosse uma vitória e o torcedor do Flamengo olhando por esse empate entendendo que foi um tropeço e que faltou agressividade. Exatamente o que você falou na redação, William Tavares. Não seja modesto. A falta de agressividade, com e sem bola. Aí eu vou destacar, eu vou falar sobre o sem bola também. No com bola, estou de acordo com o Leonardo Jardim, aquela posse em U, né, que a gente sempre fala, né, que o Guardiola falava lá na época do Bayern de Munique, que era a posse de bola que irritava, que era a bola chega no corredor direito, não tem infiltração, não tem triangulação, volta todo mundo, volta no volante, que vai voltar lá no zagueiro, que vai voltar no lateral esquerdo, que vai no ponta pelo lado esquerdo. E aí é um U, né, você acaba formando um U fora da área do seu adversário, e aí que acaba irritando o torcedor, acaba irritando o próprio treinador que está do lado de fora. Mas o gol do São Paulo, além de tudo isso, com a posse da bola, o gol do São Paulo também mostra uma falta de agressividade no sem bola, né? Porque o tempo que o zagueiro ficou com a posse da bola para conseguir fazer o cruzamento foi brincadeira. Que muita gente vai o Osório. Muita gente vai culpar só o Vitão. O Vitão, que também tem responsabilidade na jogada, até porque o Calleri, que cansa de fazer gol de cabeça no Flamengo, né? O Calleri surge sozinho nas costas do Vitão. Isso é um fato, mas o tempo que o Osório... A bola é muito bem colocada, vamos falar sobre isso. Ficou com a bola... o tempo que o Osório ficou com a bola pelo lado esquerdo, sem nenhuma pressão, e consegue fazer o cruzamento, e aí eu também pego o gancho do que o Leonardo Jardim falou. Então, ao meu ver, sim, faltou agressividade com a posse da bola em determinado momento para criar algumas oportunidades e sair da marcação do São Paulo. O São Paulo estava ali com 4-4-2, duas linhas de quatro, Marcos Antônio fechando muito bem o lado esquerdo para evitar que
que o Emerson Royal tivesse espaço para avançar com o Lohan pelo lado direito também, que no final das contas se tornou um lado forte, né, do Flamengo. Mas também a falta de agressividade, principalmente na jogada que culminou no gol do São Paulo. Foi ali o cruzamento do Osório, que era zagueiro. Essa posse de bola em U aí é o que a gente lá em casa, meu pai, que aos 96 anos já viu muito futebol, meu filho, que é bem mais jovem, todos nós chamamos de futebol para-brisas. Parece um para-brisa de automóvel, que para o rubro-negro é mais doído, porque lembra o tempo do Tite. O time do Tite tinha muito desse problema e esse, do lado do Flamengo, foi o principal problema. Do lado do São Paulo, que a gente estava brincando, né? Vamos falar do vencedor antes? Você tem um vencedor que hoje aí. Hoje o vencedor moral... Foi 1-1 pro São Paulo. Foi 1-1 pro São Paulo, sabe? Sem dúvida. Do lado do São Paulo... Pro Flamengo não ficou tão ruim agora, que acabou o jogo do Palmeiras, que não ficou tão ruim. Mas uma hora depois foi 1-1 Flamengo. Era muito ruim. Agora, pro São Paulo, eu acho que a gente tem que destacar o estado de atenção desses jogadores. Para um jogo desse, é claro que você tem que entrar com uma atenção, principalmente defensiva, como a que o São Paulo entrou. Mas nem sempre isso é fácil. Muitas vezes você entra com essa intenção, toma um gol logo de cara e tudo desmorona. E o São Paulo, durante todo o jogo, esteve muito atento. Agora, foi um resultado muito tricolor, até porque no fim tem o gol do Samuel Lino, que o São Paulo escapa também de tomar o gol ali no último minuto antes dos acréscimos. Dos longos acréscimos, né? Acho até que tinha que dar os acréscimos mesmo, mas foi uma agonia para quem jogava 12 minutos, né? Esse é o lance, né? O lance que seria o da vitória rubro-negra. Mas tem o lado do São Paulo, um estado de atenção que eu acho, particularmente, eu mais vi como uma exceção do que como uma evolução, como colocou o Dorival. O Dorival, inclusive, depois da seleção brasileira, se eu fosse ele, nunca mais prometeria nada. Do jeito que ele prometeu. Porque na seleção ficou muito feia aquela história de garanto que estaremos na final, né? Final. No fim, nem ele nem a seleção estavam na final. É porque não estavam juntos, professor. Um cara tão experiente, mais uma vez, fazer essas promessas. Eu sei que é ano eleitoral, mas é complicado. Essas promessas não leva muito a lugar nenhum, né? Curte o momento do bom resultado que conseguiu. Quem viu os resultados da semana e os desempenhos da semana não esperava que o São Paulo resistisse ao Flamengo. A verdade é essa. E isso aconteceu. Então, ele podia aproveitar um pouco mais esse momento com uma análise mais palpável, como foi, por exemplo, a do Abel. Te surpreendeu a forma como o São Paulo atuou contra o Flamengo? Nem tanto do São Paulo, porque a gente precisa lembrar que contra o Flamengo também o São Paulo costuma mudar, né, a chave ali. Principalmente quando é Dorival do outro lado, né? Então. Uma coisa impressionante. Dorival com o Corinthians, Dorival com o Ceará, Dorival com o São Paulo. Atlético Paranaense. Quando pega o Flamengo, parece o São Paulo arrancou 5 pontos do Flamengo nesse campeonato. De novo, o São Paulo não perdeu para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Já foram os 2 jogos. Nos últimos 10 jogos do São Paulo contra o Flamengo, São Paulo só tem 2 derrotas e nos últimos 10 jogos do Dorival, o Dorival também só tem 2 derrotas. É isso. Então conseguem, de fato, ali transformar um jogo em algo especial. E acredito que muito pela mobilização, pelo tamanho do jogo, São Paulo entrou com outro nível de concentração e numa outra proposta também. Contra o Red Bull Bragantino, contra o Atlético Paranaense, foi um jogo ali de mais trocação, de um São Paulo que precisava sair mais. Hoje, a proposta do São Paulo foi jogar mais fechado, ceder menos espaço ao Flamengo. São Paulo termina o jogo com 4 finalizações só, e nem dava para esperar muito mais diante do cenário. Luiz Osório muito bem, né? De novo, um jogador de Cotia conseguindo salvar o São Paulo, porque quando o cruzamento... todos esperavam o Sabino, né? E ele vai de Osório e o Osório fez uma partidaça, né? Uma posição que o São Paulo está precisando muito, né? 19 anos só, muita personalidade, foi bem ali na defesa e o cruzamento precioso, né? Até pela jogada lembrou um pouco o Gabriel Magalhães contra o Japão, né? Que o zagueiro precisa avançar e ele cruza muito bem. O Gabriel Magalhães cruzou no segundo pau, o Osório achou muito bem o Caleri entre os 2 zagueiros, mas... Pensando também do lado do São Paulo, porque depois da estreia contra o Flamengo no campeonato também, né, prof? Nossa, o São Paulo venceu de forma inesperada, né? O São Paulo naquele caos, o torcedor imaginando até luta contra o rebaixamento de cara. São Paulo engata uma boa sequência com o Crespo, mas também depois desse jogo, não dá para dizer que todos os problemas do São Paulo estão resolvidos. Dorival é muito lúcido ali em dizer, olha... Talvez a gente viva um dos piores momentos da história do São Paulo
não vai ser um bom resultado fora de casa contra o Flamengo, que vai resolver. Tem muito trabalho ainda pela frente para o São Paulo fazer. Do lado do Flamengo, o Flamengo voltou contra a Chapecoense. A obrigação do Flamengo, mesmo fora de casa, era vencer, venceu bem, mas faltou do Flamengo, ao Flamengo essa agressividade, né? Que o Jailson citou, o Jardim cobrou na coletiva, um time que novamente vai com Samuel Lino. E Samuel Lino, você pode questionar outros jogadores, Samuel Lino não, né? Não tem como questionar. Tem entregado muito bem com o Leonardo Jardim. Diferentes funções. Esquerda por dentro, atrás do Pedro, pela direita. Hoje ele fez várias funções, Exatamente. Em todas foi bem. Marca o gol no final, né? Acaba anulado por impedimento semiautomático, hein? Isso, já funcionando. Esse lance antes do semiautomático daria uma chiadeira, porque na imagem eu falei, nossa, será que é o Wallace Ian? E o do Bahia? O do Bahia também. Também. Mas eu tenho uma crítica só, uma críticazinha em relação à forma que está sendo a amostragem, né, do semiautomático, porque o lá de fora, que a gente estava mais acostumado, na hora que aparecia exatamente o detalhe do corpo que ficava, né? E agora não, pelo que a gente conseguiu ver das poucas vezes até agora, fica ali sim o desenho 3D, mas ainda ficam aquelas linhas lá. Isso, e tu não dá para saber exatamente qual foi a parte do corpo, sabe? Porque tá aparecendo a linha na chuteira e tal, não tá aparecendo graficamente falando qual é a parte do corpo do jogador que ficou à frente. Porque por enquanto a impressão é que sempre foi porque um calça 38 e outro calça 43. É isso. Essa é a minha crítica. Essa é a minha crítica. E ali pela linha do ombro, né, com a chuteira do Wallace Ian. Essa é a minha crítica. Mas ainda assim... Mas acertou, não tem discussão e acabou. Bem melhor, né? Claro, não dá margem para muita interpretação. E o Samuel Lino muito bem no jogo, né? Tem jogado bem com regularidade, até nos amistosos do Flamengo tinha se destacado. Antes da parada estava bem, então esse é um ponto positivo do trabalho do Jardim. O Felipe Luiz gostava do Samuel Lino bem aberto, né? Muita amplitude, praticamente em cima da linha, como um ponta. E não funcionava tão bem. E o Leonardo Jardim soube identificar também essa faceta do Samuel Lino como um cara que pode ser mais construtor. Agora, no segundo tempo, e ali o Leonardo Jardim vê que o time não tem essa agressividade, o time tinha baixado a rotação, ele tenta fazer mudanças e uma delas, a saída do Pedro para a entrada do Wallace Ian. E aí o Pedro, você pode questionar, tira o artilheiro do time quando precisa marcar gol, quando precisa ganhar. O Pedro não vai jogar 90 minutos todos os jogos, o treinador em algum momento vai precisar rodar ou vai precisar tentar uma situação diferente, nem questiono por esse aspecto. Mas, de novo, a observação que eu fiz para o Palmeiras eu faço para o Flamengo. Outros times não poderiam reclamar de ter um jogador como o Wallace Ian, uma promessa, um jogador jovem no banco para substituir o Pedro. Para o Flamengo, para a briga que tem o Flamengo, que é Libertadores, que é Campeonato Brasileiro, com esse nível de adversário que é o Palmeiras, eu vejo que é algo a se pensar também. Um problema antigo, né, Breler? Desde os tempos do Carlinhos, né? E na temporada passada, prof, muita gente... Nossa, tem o Juninho como reserva. Mas ainda assim, tinha o Juninho lá e o cara entrava, fazia uma fumaça, armava uma correria. O Boto mesmo acho que já admitiu que foi um erro. Então, a saída precoce do Juninho. Então, e aí hoje o Flamengo tem... Mas quando tinha também era um problema, né? Gabigol e Pedro. Era a mesma discussão. Mas aí não dá pra jogar junto, aí não tem que abrir mas um vai ter que ficar no banco pro outro. E aí o problema? Um de bico no banco. Exatamente. Aí a questão, não dá pra chegar num equilíbrio e o Flamengo buscar no mercado. Desculpa, Breler. Desculpa que eu já imagino que você vai falar, mas pra mim é o mesmo problema que o Flamengo teve nas últimas janelas pra contratar alguém pra ficar como reserva do Arrascaeta. O camisa 9 que sabe que vai vir para ficar no banco do Pedro. Mas em relação ao Arrascaeta, eu acho que é uma posição mais difícil. O Arrascaeta é um cara único. Você não vai achar uma reposição Pedro para ele. Também. Mais difícil, não. Mas no Até agora se revelou impossível a substituição jogador por jogador. Pedro também. Mas no caso do Arrascaeta... Também não vai dar. Exato. Mas no caso do Pedro, você pode buscar um centroavante com uma característica diferente. Buscar um centroavante. Pô, eu quero um cara lá para cenário de segundo tempo, vai ser um homem de área. Tentou. A única questão é que tentou com o Carlinhos, aí com todo o respeito do mundo. Mas aí... como diz o Pascoal, incomparável. Mas não aí... tinha como. Então, mas como é que você mede isso? Mas que tenha um nível... Mas peraí. Aí a gente tem que chegar... Não tem como, a gente não tem que achar esse cara um denominador comum. Então, peraí, não pode ser...
Quem vai aceitar ser reserva? Exatamente. Aí vem um no nível muito mais baixo. Mas o nível muito mais baixo também não quero. Eu quero alguém que fique ali. Aí esse que fica ali, não, mas eu não vou porque lá vou ser reserva do Pedro, então eu também não quero ir. Eu quero ser Essa titular. dificuldade é a mesma dificuldade Quem que quem é essa peça? Porque você tem razão, falta esse cara. Tem que ser alguém, Mas quem é? tem que ser alguém diferente. O gol que o Pedro fez no meio de semana, aquele puxa a bola perdida de Senhora, chaveira, gol. Tá dá um louco. drible de futsal. Tá maluco. O jogador, o último jogador driblado, ele foi driblado sem perceber. É verdade. Porque quando ele estava chegando no lance, o Pedro já tinha dado o Já toque. tinha dado tapa. Não tem outro jogador que faz isso nessa posição, função no futebol brasileiro. Eu comentei isso no Sport Center. Uma vez eu falei que o Pedro se move de uma forma que um cara alto como ele não deveria se mover. E escreveram para mim, ele nem é tão alto assim. E é verdade, ele não é tão alto assim. É que ele faz muito gol de cabeça. Mas não é que ele faz muito gol de cabeça. Ele faz de cabeça, de ombro, de peito, com as costas, de perna direita, esquerda, de fora da área, dentro. Dentro da área ele tem uma calma para girar para os dois lados, que é muito rara. Ele faz os jogadores que atuam com ele parecerem melhores. Ele abre espaço fora da área, ele entende os outros como raros jogadores o entendem. Ele é muito, muito diferente. Você não vai achar um outro da mesma maneira que você não vai achar outro Arrascaeta. O Flamengo pode tentar substituir esses caras com peças semelhantes que possam entrar e fazer um papel parecido, mas sempre a comparação vai ser muito ruim. Isso é verdade. Mas o De La meu- Cruz o meu- foi uma tentativa, né? Com relação ao Arrascaeta, num primeiro Mas, momento. mas o De La Cruz não é terceiro homem de meio campo. diferente. O De La Cruz é segundo homem de meio Chegou campo. machucado. E mesmo assim não consegue jogar, né? Nem foi relacionado Meu hoje. ponto em relação ao Pedro é que o Pedro é um cara que você precisa do futebol associativo, ele participa muito bem. Tem qualidade para fazer pivô, para preparar a jogada. Você precisa ter bola na área, ele tem presença. Mas quando ele não puder jogar, ou por lesão, suspensão, até mesmo desgaste físico, você precisa ter alguém que possa te dar uma característica Mas diferente. tem esse cara, o Bruno Henrique. Pô. Então, o Bruno Henrique já É porque o Bruno Henrique hoje jogou de titular. jogou aberto pelo lado esquerdo, que é a forma que ele sempre jogou. Mas o Felipe Luiz mesmo estava usando isso. O próprio Leonardo Jardim. Porque para mim muda muito a forma que o Leonardo Jardim arma o time com o Pedro e sem o Pedro. Porque o Pedro é o cara único, como o André acabou de falar. Só que tem a situação, para mim, a diferença do Pedro do Felipe Luiz E o Plata Pedro já fez falso 9 também. Sim, mas para mim tem a diferença do Pedro do Felipe Luiz e o Pedro do Jardim. O Pedro do Felipe Luiz era mais 9. sim. O Pedro do Jardim é 9,5. Porque ele que baixa para fazer muitas vezes o pivô, a referência é a armação das jogadas. A gente vê o Pedro encostando muito mais na bola hoje do que encostava, por exemplo, ao meu ver, com o Felipe Luiz. Ele é um participa perigo mais nisso do também. jogo. Porque ele baixa, tem corpo para sustentar o adversário e consegue dar a bola, às vezes, de costas, de letra, de calcanhar, de primeira para quem for fazer a ultrapassagem, seja o Lohan ou o próprio Samuel Lino, o Arrascaeta também, que os dois aproveitam as costas. E quando você faz essa troca de centroavante, por exemplo, o próprio Bruno Henrique, ele não vai fazer isso, mas em hipótese alguma. Mas aí porque você tem aí que é a mudar- profundidade. Aí você precisa adaptar Você a vai ter que, característica. exatamente, você vai ter que mudar Hoje, o estilo por de jogo da equipe por conta dessa troca, Mas- dessa única troca. Mas Mas hoje- para mim você muda o esquema do time todo. Sim, você muda, mas hoje, por exemplo, o jogo não estava encaixado e, como ele falou, faltava agressividade. É um cenário em que você vai tentar, como o São Paulo tentou, uma bola na área. É um centroavante com mais presença. E nesse caso, eu vejo que há uma carência e não é de contratação badalada. Olha, times que têm muito menos condição financeira que o Flamengo e conseguem achar um jogador que em outros seriam titulares, mas que no Flamengo seria para composição de elenco para cenários específicos. Mas nenhum desses times tem um Pedro para fazer sombra. Exatamente. Não, mas no- Aí quem Por botar exemplo, eu ali... vou pegar algumas referências aqui. Isso não vai acontecer. São suposições. Vamos lá. Caleri, ele aceitaria ser reserva do Pedro? Não. O próprio Yuri Alberto, ele iria para um time para ser reserva do... Nenhum jogador titular. Nem seria Você Quem é mais que eu titular no conhecia? seu clube. O Caio Jorge, que o Flamengo tentou. Exato. Ele tentou o Caio Jorge, Também não. certo? Menos ainda. Então a gente está pensando nesses nomes aqui, olhando o mercado. Claro que esses nomes jamais foram cogitados. Só o Caio Jorge, né? O E Caio pra mim, Jorge o Caio tentou. Jorge já iria para jogar junto também, tá? Pô, exato, dá para ser, dá para ser. Mas no momento acontece alguma coisa, você precisa do Caio Ninguém Jorge. trocaria a situação. Você não que- exatamente, ou seja, você continua, você leva o Caio Jorge, joga os dois juntos, você continua precisando do substituto. Mas no caso, só para finalizar, Pode ir lá, não, vai lá. Não, mas no caso do Flamengo, eu vejo que
mesmo sendo uma lacuna que não, nossa, faz falta para o funcionamento do time, não é. Mas no detalhe, ter essa lacuna no elenco, em algum momento pode fazer falta. O Carlinhos, com todas as limitações dele, chegou a ser útil. Jogo contra o Galo, fora de casa. Muito Então, mas pouquinho. chegar a ser útil é Mas eu muito acho que pouco pro nível exato. Flamengo. E com todo mundo à Juninho. disposição, talvez o Bruno Henrique seja esse cara. Sim, mas... Por exemplo, hoje, tá? Desculpa, Breile. Não, vai lá. É porque o papo tá bom, mas vamos lá. no sentido do seguinte, hoje, se ele não tivesse tirado o Bruno Henrique antes para colocar o Cebolinha, talvez a substituição Jogar ele seria botar o Pedro e o Bruno Henrique como 2 9s lá, né? Até para ter esse cara da bola aérea, como você falou, e botar um exemplo, tá? Um 4-4-2 com um ponta esquerda lá, cobrindo o lado esquerdo. Pesando a área. Exatamente. Bruno Aí Henrique. botar e o Bruno Henrique e o Pedro dentro da área. Bruno entendeu? Henrique cabeceia bem, já Exato, jogou ele várias vezes cabeceou, centroavante, inclusive, embora o não Rafael queira, fez uma falou defesaça. isso, Uma baita impulsão. Salta muito. Salta muito, tem bom posicionamento, Cabeceia né? muito Boa bem. impulsão. Agora, Nossa. especificamente para hoje, eu entendo essa necessidade, mas especificamente para hoje, quando sai o Pedro, eu acho que até potencializou o Samuel Lino. Ele passou a ocupar Foi aos espaços 87 ali também. e não teve grande problema. O que a gente está falando é, numa situação como essa, Circunstâncias de jogo. num campeonato inteiro, de ponto corrido, competições grandes, Libertadores, aí você tem que ter um reserva à altura. Eu acho que a saída para o Flamengo seria pegar um Flaco Lopes para criar. Pegar um cara que crescesse nesse processo. Eu sei que é coisa que não dá para dominar. Paciência. Não tem a cara do Flamengo esse tem. tipo de contratação. Não tem, né? A não ser que seja o próprio Flaco Lopes, Alcaraz. Mas aí ele não quer. Alcaraz Aí ele não vai é a mesma querer. posição. Sim, mas você vai dar um exemplo. Mas o Não é uma Alcaraz deu 2 sugestão. passes errados e Não já é uma foi. sugestão. O Alcaraz, o próprio Samuel Lino, quando depois que chegou, fez aquelas minutagens contra o Atlético Mineiro e depois caiu de produção. Também a torcida não chegou a ter tanta paciência, mas agora está dando a volta por cima. Teve o Carrascal, é outro exemplo também que começou bem na temporada passada e esse ano já ali com alguns vacilos, a torcida também já pega no pé. Que era do Fluminense e foi para a Europa. Kennedy? O Kennedy. Que também... O Kennedy também mas o Kennedy também Quem era, tecnicamente que quem nos era- ajuda, né? quem era do Nunca mais, Fluminense e nunca foi mais. para a Europa é o Pedro. Pedro. Exatamente. Exatamente. Eu acho que nessa lista toda aí tem muito falso 9, né? Ali acho que Não, 9 não tem. para um cara de ofício. Você concorda com a declaração do Leonardo Jardim? Comenta aqui embaixo, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Até o próximo vídeo.